Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like no vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? E ó, caixa assombrada do mês de outubro. Caixa assombrada do mês de outubro acho que já está disponível, não sei bem, mas o tema é Halloween. Não perca a sua, ok? E vamos para o relato de hoje, que é este daqui. Lobisomem na chácara do namorado. Vamos ver. Lobisomem, para quem gosta de lobisomem. Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a mesma do relato. Será que é assim que se forma uma maledite? Inclusive, a Bela, entre aspas, voltou para o Brasil e eu tenho atualizações. Porém, hoje venho contar o relato que aconteceu com uma amiga. Eu amo assuntos sobrenaturais e sempre que conheço alguém, é uma moça que nos conta, tá? E sempre que eu conheço alguém, eu pergunto se já aconteceu alguma coisa estranha com essa pessoa. E aí eu pedi permissão para minha amiga para contar aqui o relato. E ela não só deixou, como me obrigou a mandar. A partir de agora, contarei como ela, para melhor entendimento dos fatos. Não se preocupe, todos os nomes estão trocados. Então agora é a amiga dela contando. Eu tinha 17 anos quando conheci um rapaz em um casamento de uns amigos da minha família. Ele era 5 anos mais velho. Já havíamos nos visto antes, em algumas ocasiões, porém nada demais. Conversamos e acabamos ficando nessa noite sem que os meus pais vissem. A partir daí começamos um namoro escondido, pois os meus pais eram muito rígidos. Foram 3 anos entre encontros escondidos. 3 anos namorando escondido? Rapaz, foram 3 anos entre encontros escondidos. Meus pais descobrindo e não apoiando, muito sofrimento por ser muito imatura e aquelas coisas de adolescente quando são presos pelos pais. Enfim, depois de 2 anos nos separamos e eu sofri horrores, mas superei. Os anos se passaram e no ano de 2020, eu, com 26 anos, me formei em veterinária e nunca mais tinha visto o meu antigo amor. Minha vida seguiu e eu consegui um emprego em uma cidade vizinha, distante uns 110 quilômetros da minha cidade. Ia todos os dias e voltava. Um dia fui chamada para ir a uma chácara onde um rapaz criava alguns cavalos para vaquejada. Um dos seus cavalos estava doente, foi ferido por algum animal na noite passada e o dono estava desesperado. Peguei meus materiais e fui com a minha assistente, que morava na cidade e conhecia o caminho. Era uma chácara um pouco distante da cidade e ao chegarmos, um rapaz que era o caseiro de lá veio nos receber. Um rapaz lindo, educado e aparentemente bem inteligente. Me levou ao estábulo e vimos que o cavalo tinha uma enorme ferida na pata esquerda. Guarde essa informação. Aparentemente, algum animal o mordeu e arrancou um pedaço da sua pata. Isso mesmo, arrancou um pedaço da pata. Eu o examinei, mediquei e falei que no outro dia eu voltaria para acompanhar a evolução do animal. E qual não foi a minha surpresa quando fui ao escritório do dono e descobri que o dono era o meu ex-amor complicado, o qual chamarei aqui de Theo. Nos cumprimentamos, falamos como o mundo é pequeno, né? Enfim, saí de lá com aquela sensação de nostalgia. Ao chegar em casa, à noite, recebi uma mensagem no WhatsApp. Olá, doutora. Fui olhar o campeão, o cavalo, e ele está aparentemente bem melhor. Desculpa a hora, eu só passei para lhe informar. Boa noite. Era o caseiro. Achei que já que era o dono. Era o caseiro. Achei ele bem prestativo e respondi formalmente. No outro dia voltei à chácara, mas dessa vez quem me recebeu foi o Theo. Me levou ao estábulo e foi uma manhã muito agradável. Conversamos, ele perguntou pelos meus pais e ele me chamou para almoçar. Mas eu recusei, pois tinha outro atendimento. Ao sair, encontrei o caseiro, Henrique.
Ele vinha do final da chácara a cavalo. Me deu um sorriso e acenou com a mão. À 1 da tarde eu estava em outro atendimento e o meu celular não parava de chegar mensagem. Quando acabei, fui ver o celular e tinha 20 mensagens do Henrique, perguntando por que eu não avisei que eu já estava na chácara, por que eu não esperei. Eu achei bem estranho da parte dele e não respondi. À noite, novamente em casa, recenei? À noite, novamente em casa, recenei, eu não sei o que é isso, uma mensagem do Theo. Recebi uma mensagem do Theo. Boa noite, desde que nos encontramos, não paro de pensar em você, em tudo. Vamos jantar amanhã à noite? Bom, aceitei. Até porque não custava nada, né? Na próxima noite seria a sexta. Não morava mais com os meus pais. E se não dessem nada, pelo menos nos resolveríamos de vez. A noite do jantar chegou. Theo me levou para um restaurante bem lindo, à beira-mar, próximo à cidade. Foi uma noite agradável. Lembramos de todos os momentos juntos e dali então decidimos nos dar mais uma chance. Naquele final de semana ficamos grudados, mas não na chácara, ficamos no apartamento dele. Eu esqueci de mencionar que ele não morava lá na chácara, e sim na cidade. E é a partir de agora que as coisas começam a ficar estranhas. Na segunda-feira, eu estava radiante. Fui para a clínica e quando cheguei lá, quem estava na porta esperando para que eu abrisse? Sim, o Henrique. Fui logo em direção a ele, já imaginava que algo ruim tivesse acontecido com o cavalo. E ele, ao me ver, se levantou da calçada. Eu fui até ele e perguntei, tudo bem com o campeão? E ele disse, não, doutora, ele tá mal. Precisamos ir até lá o mais rápido possível. Nós fomos em disparada. Eu sabia que o Theo não estaria lá, pois ele tinha outro negócio na cidade e estava resolvendo uns assuntos. Ao chegar lá, eu vi o campeão deitado, a ferida novamente aberta. Perguntei ao Henrique se por lá tinha algum cachorro de grande porte, porque como na nossa região não tem onça, era a única explicação, um cachorro de grande porte. E ele me disse que no sítio vizinho tinha, mas era difícil aparecer por lá. Novamente passei a semana acompanhando o cavalo. Na quarta-feira, o Theo chegou e me pediu para que eu não ficasse indo e voltando todos os dias. Pediu para que eu ficasse com ele na chácara. E eu aceitei. O dia correu normalmente, tirando o fato que o Henrique não saía do meu pé. Ele não sabia que eu estava namorando o Theo. Até porque não éramos amigos, apenas estava trabalhando com ele. A noite foi chegando e a hora que eu geralmente ia embora... a noite estava chegando, que é a hora acho que geralmente eu ia embora. Mas aí o Theo chegou no estábulo e me fez algumas perguntas sobre o campeão e ficamos ali conversando. Nesse momento, o Henrique percebeu que estava acontecendo algo entre nós. Tentou disfarçar, mas eu percebi. Passei a noite com o Theo, jantamos e fomos para a varanda tomar um café. Parecia tudo perfeito. Na primeira noite que eu passei lá, ocorreu tudo normal. Só tive um pouco de dificuldade para dormir. Acho que por ser em uma cama diferente, né? E com isso ouvi passos pesados ao redor da casa. Parecia um boi, mas como tinha muita criação lá, né? Imaginei que algum tinha se soltado de repente. O dia raiou, fui ver o campeão. E ao chegar no estábulo, vi o Henrique e dei bom dia. Ele mal me respondeu. Achei esquisito, mas segui normalmente. O campeão vinha se recuperando bem. Apesar das lesões no mesmo lugar, ele estava bem. Os dias foram passando e o cavalo se recuperou normalmente. Meu namoro com o Theo ia bem. O Henrique quase não falava comigo e eu às vezes dormia com o Theo na chácara. Um dia, o Theo me disse que ia participar de uma competição em outra cidade e eu não poderia por conta do trabalho. Mas combinamos que eu dormiria na chácara sozinha, afinal, que perigo ia ter, né? À noite, cheguei, abri o portão principal e assim que eu abri, o Henrique apareceu e perguntou:
Vai dormir aqui? Eu respondi que sim. Ele assentiu com a cabeça e saiu. Entrei, fiz um café, tomei um banho e fui assistir e mexer no celular. Tudo normal. Por volta das 10 da noite fui deitar. Era uma noite fria, a chuva caía. Eu estava no Instagram vendo vídeos quando escutei novamente os passos pesados. Mandei uma mensagem pro Theo perguntando se tinha alguma possibilidade de algum boi se soltar e ele me disse que não. Eles ficavam bem presos. E o Henrique era muito cuidadoso com isso, mas que pediria que o Henrique desse uma olhada. Tentei deixar por menos, mas os passos agora pareciam que estavam correndo. Até que percebi que eles pararam bem na janela do quarto que ficava acima da cama. Bem na janela do meu quarto ali, né? Do quarto onde eu estava, que a janela ficava acima da cama. Porém, todas as janelas e portas tinham grades. Foi aí que escutei uma respiração forte. Uma sensação estranha de medo me correu pela espinha e eu paralisei. Foi quando novamente aquilo saiu correndo e uns 5 minutos depois as luzes se apagaram. Eu imediatamente peguei meu celular e liguei para o Theo, mas ele não atendia. Eu vi as horas e era 00:25. Liguei a lanterna do celular e fiquei deitada, morrendo de medo e paralisada. Mandei mensagem para o Henrique e a mensagem não chegou. Ficou só aquele primeiro tracinho, sabe? Do nada, uma pancada forte na porta e eu ali paralisada e tentando fazer o menor barulho possível. Outra pancada na janela. Nesse momento eu não me contive e soltei um grito. Aí eu escutei um grunhido. Eu tentava ligar para o Theo, ele não atendia. As pancadas continuavam. Eu ligava para o Henrique, ele não atendia. Eu estava perdida. Liguei para a polícia, gente. Vocês podem até se perguntar, mas por que ela já não ligou para a polícia, né, de vez? Mas o medo me dominou. Eu não raciocinava direito. Quando caí em mim, liguei para a polícia e contei que tinha alguma coisa nos arredores da casa. Eles falaram que iam mandar uma viatura, mas como era um pouco afastado, demoraria uns 40 minutos. Fica 40 minutos, não demora, às vezes nem no meio da cidade, às vezes nem manda. Mas, né, enfim, Aí eu aqui, escutando as coisas. Ai, meu Deus. Olha o bisão. Ai, cadê? Mas o medo me dominou. Aí eu subi na cama e pela fresta da janela olhei lá pra fora. Não vi nada. Fiquei esperando pra ver o que estava acontecendo. Foi quando eu vi passando uma coisa que era enorme. Parecia um cachorro, mas ele era deformado. As patas traseiras maiores que as dianteiras. Ele corria de 4 e ficou em 2 patas farejando o ar. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Eu fiquei ali paralisada vendo aquilo, até o meu celular tocar e a coisa virar bem na minha direção. Parecia que aquilo me via. E era o Theo ligando. Eu falei o que estava acontecendo e ele me disse que ia voltar na mesma hora. Mas era longe. Ele só ia chegar mais ou menos umas 2 horas da manhã. Mas ele ficou desesperado. Pouco tempo depois eu ouvi a sirene da polícia e ouvi aquilo correndo. A polícia bateu a porta, eu abri, expliquei o ocorrido e eles falaram que poderia ser alguém tentando entrar na casa. Fomos na casa dos fundos do Henrique e ele não estava. A polícia ficou comigo e um tempo depois o Theo chegou. Passamos a noite em claro, tentando entender. O dia amanheceu, estávamos cansados, fomos até os estábulos e o Henrique estava lá, com um mau humor horrível. O Theo perguntou onde ele foi na noite passada e ele só disse na cidade. Theo falou o que aconteceu na noite passada e ele não disse nada. Até que o telefone do Theo tocou e ele saiu para atender. E o Henrique disse para mim: "Gostou da noite passada? Durma sozinha aqui de novo que vai ser pior." Eu tomei aquele choque. Eu fiquei sem ação. Será que foi ele?
E antes que eu falasse alguma coisa, ele continuou. Se você falar alguma coisa pro patrão, ele não vai acreditar. Esse vai ser o nosso segredinho, doutora. Eu fiquei sem reação. Saí dali sem falar uma palavra. E no almoço com o Theo, eu contei tudo. Ele então me disse que já desconfiava que o Henrique virava lobisomem. Como assim, gente? Eu desconfiava, eu achava que ele virava lobisomem, né? Mas achava que ele não faria mal a ninguém. O Theo ainda falou: mas deixa, vira lobisomem no quintal de casa. Pode deixar, não faz mal a ninguém. Deixa o menino virar lobisomem, né? Senhor, ele me disse assim, na maior naturalidade do mundo. Eu falei que eu não dormiria lá. Eu falei que eu não dormiria mais lá. O Theo ficou chateado. Eu não achava aquilo normal. Então, realmente não é normal. Continuei o meu namoro com o Theo, mas eu não fui mais para a chácara. Um tempo depois, o Henrique pediu demissão. E no dia da demissão, ele me mandou a seguinte mensagem no WhatsApp: olá, doutora. Você descobriu meu segredinho. E eu não ia lhe fazer mal. Eu só queria ter você para mim. Mas deixei uma lembrancinha minha no campeão. Também mordi a outra pata dele. Agora você pode voltar para a chácara para tratar dele. Depois me bloqueou. Gente, eu sei que é um absurdo, parece mentira, mas foi tudo verdade. Aquele cara era lobisomem. Até hoje eu não gosto de dormir na chácara. Eu me casei com o Theo, já pedi inúmeras vezes para ele vender aquilo lá, mas aquele lugar é o xodó dele. E ele me diz que o Henrique não volta mais. Mas, gente, vocês conseguiriam saber disso e continuar a conviver normalmente com a pessoa? Sejam sinceros. Um beijo. Eu não. Meu Deus. Filho da mãe. Eu já ia colocar uma balinha de prata aqui, né? Já ia ficar um pouquinho esperta. Eu não... sim. A gente vai fazer uma entrevista com o rapaz, né? Peraí, como que você vira lobisomem? São nas noites de lua cheia? O que acontece? Como você começou a virar lobisomem, né? Fazer aquela entrevista. Tem um relato aqui que é uma entrevista com lobisomem, gente. Tem. Eu acho que foi o primeiro proibidão. Primeiro proibidão? Primeiro relato para membro? Não é? Quem lembra aí? Não é uma entrevista com lobisomem, gente? Algo assim? Enfim. Gente do céu. Parece, assim... a gente não quer acreditar, né? Que a pessoa vira lobisomem. Não é que não quer acreditar. A gente tem muitas histórias, mas é difícil para mim acreditar numa metamorfose física disso. Não sei se pode acontecer de alguma outra forma. O cara se isolar num local e tomar uma forma no astral, como esse bicho, sabe? Mas aí ataca fisicamente. Deixem as suas opiniões e se já passou por uma experiência desse tipo, conta aqui pra gente, ok? Um grande beijo, a gente se vê num próximo relato. Fui!